Saudações a todos e todas. Nós estamos aqui no primeiro episódio do Jus Integra Cast. Meu nome é Aline, eu vou ser a host deste podcast. Sou professora universitária, sou advogada e mestre em Direitos Humanos e Democracia. Ao meu lado está aqui o Marcos, que também quero que ele se apresente, por favor. Também host do Jus Integra, e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a adultização com a esfera penal, Dr. Agmo Rocha, e na esfera civil e constitucional, com o professor André Lopes. Bom, nós já nos apresentamos, né? Então, agora eu queria falar um pouquinho sobre o objetivo do nosso Jus Integra Cast. Então, esse Jus Integra Cast, ele é voltado para temas relevantes do direito e é destinado para os operadores do direito e para todos aqueles que se interessam pelo tema em direito. Então, fiquem muito à vontade, acompanhem os nossos podcasts, porque vai ter muita coisa boa. Então, nós vamos ter hoje um tema interessantíssimo, que está aí todo mundo conversando, todo mundo falando nas redes sociais, e que tem muita importância dentro do direito, que é a infância e a adolescência em risco, né? A adultização e as suas implicações legais. Então, nós temos aqui os nossos professores. É uma honra tê-los aqui. Fico muito feliz de poder compartilhar esse podcast com vocês, assim como com o Marcos. Então, vamos dar andamento. E aí eu queria fazer uma pergunta, né? A gente está assistindo esse apagamento da infância. A gente está acompanhando, né? Não é uma coisa recente, mas está mais em voga agora, está mais, né, na mídia, por conta da divulgação do canal do YouTube do Felca, enfim, de todas as questões sobre adultização. Né? Então, o que a gente vê são crianças agindo como adultos, tanto no comportamento do dia a dia, como na questão sexual. Então, eu queria perguntar, queria que vocês, professor Agmo, quais são... por que isso é perigoso? Por que a adultização é perigosa? E como a lei brasileira enxerga essa situação? Um panorama assim, bem amplo. Obrigado, Aline, pelo convite. Marcos, meu colega professor André, você da audiência. É um tema relevante, um tema bom, maravilhoso. Nós não temos um conceito jurídico do que seja adultização. Mas nós podemos cravar um conceito a partir da ideia do que seja adultização, partindo do pressuposto de que está envolvido criança e adolescente. É você atribuir a uma criança ou adolescente um comportamento como se humano fosse. Como se humano adulto fosse, né? Humano ele já é, mas como se ele adulto fosse comportamento. Agora, a coisa mais engraçada dentro dessa estrutura é que esse tema chamou a atenção por conta dessa gravação desse rapaz, mas, na verdade, se você retornar à adultização, ele está cunhado sob o ponto de vista sexual, mas não necessariamente. Por exemplo, se você considerar que um pai ou os pais que exigem que a criança cresça emocionalmente e ele tenha obtenção de renda, por exemplo, uma questão financeira, os pais estão imputando na criança a adultização. Você imputar a essa criança que ele faça um trabalho para que ele ajude em casa, isso é adultização. Mas aí o tema que está sendo cravado é o tema da adultização sob o ponto de vista sexual. E aí eu queria fazer uma outra reflexão. Todos nós, André mais, que é mais velho que eu, então, André... Mas na década de 90 e início do anos 2000, nós tínhamos uma banda famosa, o El Chan, que divulgava inúmeras músicas em que as dançarinas faziam danças com roupas minúsculas, danças sensuais, e muitas crianças reproduziam isso. Sim. E nós já tínhamos um viés de adultização. Nós só naquele momento... Talvez por uma questão cultural, a gente só entendia aquilo como artístico. Mas nós já tínhamos critério da adultização. Talvez este viés hoje, aí sob o ponto de vista da criança, ele tenha
ganhado uma outra envergadura por conta da violência sexual, por conta de você levar crianças e adolescentes para um caminho da sexualidade que possa ter influência direta em vários ambientes. Mas isso nós já tínhamos como cultura. Talvez hoje a questão da adultização, a importância é como é que nós podemos trabalhar isso sob o ponto de vista do direito e, sobretudo, sob o ponto de vista do direito penal, olhando para a criança e adolescente. Acho que essa é a questão. Mas nós não temos um conceito jurídico, nós não temos normatização sob o ponto de vista do direito penal quanto a isso, mas nós podemos criar ideias a partir do pressuposto máximo, que é a criança e adolescente, e em comparação com as condições de adulto. Esse é o ponto. Acho que esses são os pontos centrais. E, inclusive, é interessante que você trata sobre esse ponto, principalmente no sentido cultural. Porque agora você falando sobre a década de 1980, etc., eu estava lembrando agora que teve polêmica sobre os programas da Xuxa, do Chacrinha, dentro da mesma vibe de sexualização ali de menores e adolescentes. Né? Banheira do Gugu. Banheira do Gugu, verdade. Essa questão da adultização, ela está hoje, né, sendo muito discutida por conta das redes sociais. Né? Mas que a adultização é um fato que existe há muito tempo, isso é claro. Né? Nós temos, inclusive, reportagens recentes, né, que nós vemos aí na internet, nas rádios, inclusive em Ceilândia, de meninas que estavam meninas menores de idade, sendo utilizadas como iscas, né, para poder vender bebida alcoólica dentro de um centro comercial. Então, esse comportamento, e o que me chamou mais atenção é que, na entrevista, uma das meninas que estavam lá disse que ela bebia igual adulto. Então, e olha que isso não é na esfera digital, isso é o que acontece no dia a dia, mas a relevância do tema hoje é por conta da falta de controle, né, das redes sociais, em tese. Em tese. E como que o direito pode alcançar, né, esse problema? Porque o direito sempre vem um passinho atrás. A impressão que eu tenho é que o direito sempre está um passo atrás. Por quê? Porque o direito é um reflexo da sociedade. Ele vai dar soluções para a sociedade quando o fato já aconteceu. Eu vejo também que isso é um reflexo da educação do país, na verdade, né? Principalmente quando você pensa no quesito de normalização. Quanto mais o tempo passa, mais você vê que certos tipos de conteúdo na internet são normalizados, certos tipos até mesmo de ambientes onde as crianças ou jovens podem interagir. Em São Paulo já existe festa para menores, né? Que tem o The Choice lá, que é uma festa que é para menores e é normalizado. Todo mundo vai, tem conteúdo na internet, vídeo. Então é meio estranho, né, isso. Esse é um assunto que ele tem uma grande complexidade. E que a Aline bem disse que o direito sempre está um passinho atrás. Eu até diria alguns quilômetros atrás. A sociedade anda numa velocidade muito grande. E se a gente for parar para pensar no tempo, nos últimos, coloquemos aí 200 anos, a população quintuplicou, decuplicou, a experiência da comunicação, das tecnologias de informação e de comunicação, as chamadas TICs, elas permitiram um sem número de processos de interação que antes a gente não tinha condições de supor a complexidade que viria. E hoje é muito difícil nós atribuirmos que o que acontece hoje é consequência, deriva de um ou outro fator de modo isolado. Eu até arriscaria, Marcos, você falou na educação, eu até acho que a educação do nosso país tem significativamente melhorado. E há uma dificuldade muito grande de ter essa percepção, porque ao fim e ao cabo, a gente não consegue enxergar essa educação, de certo modo, efetivada sob uma perspectiva moral, sob uma perspectiva de costumes. E há uma vontade da sociedade de fazer uma associação de educação com esse processo formativo.
E, ao mesmo tempo, há uma dificuldade de se fazer um controle efetivo dessas tecnologias disruptivas que vieram, de certo modo, a se integrar com a nossa realidade e introduzir uma nova forma de vida, uma nova forma de viver. Saímos de modelos de produção manual, passando por uma produção em escala, chegamos ao ambiente da robótica, na projeção da manufatura, e agora a gente encontra nas tecnologias disruptivas um avanço incontrolável, né? Onde a gente encontra, por exemplo, na internet das coisas, a impressão 3D, a realidade aumentada, a realidade virtual, ou seja, elementos da tecnologia que permitem a interação e que hoje a educação não acompanha, os processos formais de educação não acompanham, a família não acompanha, a igreja não acompanha. O jovem está muito avançado no conhecimento de realidades que, às vezes, os pais, a igreja e a escola, e até às vezes o Estado, não conseguem perceber porque às vezes estão ocupados com outras realidades. Então, assim, não é algo que a gente consiga, de forma isolada, atribuir culpas. A gente não consegue. Claro que, obviamente, temos que mover esforços para tolher, para diminuir os impactos negativos dos avanços da tecnologia. Eu costumo dizer que a tecnologia eu adoro, quero conviver com ela, não abro mão dela, e eu não sou a pessoa que vai romantizar o passado. Eu não romantizo o passado, tenho para mim de um modo muito convencido de que o futuro é sempre melhor do que o passado. Eu não quero voltar para o passado para imaginar que ele era melhor, mais fácil. Não, ele era mais difícil. Nós tínhamos menos acessos, nós tínhamos menos satisfações, nós tínhamos menos condições de conhecer e de aprender. Hoje nós temos tudo muito mais facilitado. O que hoje nós não temos são controles. Controles nossos. E, normalmente, por não termos controles, nós atribuímos a terceiros os controles. A família do outro, a igreja do outro, ou a igreja em si, a escola, o Estado, mas e nós, não é? Então, nós temos que, sim, assumir uma responsabilidade própria de fazer um monitoramento dessas realidades, daquilo que nos diz respeito, para aproveitar delas e, ao mesmo tempo, afastar os efeitos negativos, e, em particular, no que diz respeito a crianças e adolescentes. Eu, por exemplo, tenho filhos pequenos e, obviamente, vivo com o temor das redes sociais naquilo que elas possuem de negativos para as crianças. Mas eu, ao mesmo tempo, não acho que devo tolhê-las de visitar esses ambientes, que são ambientes de interação e são muito positivos, por exemplo, sob uma perspectiva de conhecimento acadêmico, de ofertas de conteúdos que podem ser muito produtivos. Esse processo de seleção passa por uma orientação minha com relação aos meus filhos. Eu preciso dizer, olha, as redes sociais são produtivas e a gente deve separar aqui uma coisa da outra. Eu queria conversar com vocês. Agora, o problema é que a sociedade não tem, sociologicamente, esse preparo, essa inclinação, porque já parte para uma percepção, às vezes, binária do ou é boa ou é ruim. Ou é bom ou é ruim, quando, na verdade, a gente tem aí que fazer uma reflexão mais ampla. E, para finalizar essa primeira fala que eu tenho, no que se refere ao Estado, eu sempre entrego para o Estado uma ocupação que é muito necessária, que é a regulamentação. Eu não sou ingênuo e eu sei que toda e qualquer regulamentação ela acaba sendo, em alguma medida, insuficiente. E aí, reforço, a Aline disse, a tecnologia anda muito rápido. Né? A gente não consegue acompanhar. O direito sempre está um passo atrás. Então, a regulamentação que vem, ela aparece para regulamentar aquilo que existe hoje, e talvez até se projete para uma novidade no futuro a partir de um regime de adequação. Vai ter que fazer alguma adequação. Mas sempre vai aparecer uma novidade que vai demandar uma nova regulamentação e mais uma outra regulamentação e mais uma intervenção jurisprudencial e mais uma medida de política pública e mais uma intervenção do Ministério Público, da polícia, assim por diante. Ou seja, a gente tem que sim partir para um processo de conscientização. Ele é necessário, ele é eficiente. Talvez o mais eficiente de todos é exatamente fazer um processo de conscientização. E aí, sim, eu acredito que os mecanismos de educação possam ser úteis nesse processo de educação. Mas eu costumo dizer que, antes mesmo, Agno, de nós educarmos as crianças, a gente tem que começar até, às vezes, a orientar os próprios pais que não entendem o fenômeno, que não compreendem o fenômeno. A Aline me colocou a questão das moças lá da Ceilândia, a grande indagação. E os pais sabem. E eu não tenho condições de culpar esses pais. Eu não consigo, porque eu não sei o contexto em que eles vivem, a situação em que eles estão. Eu acredito, estou bem tranquilo para dizer que essas meninas não estão lá
por uma diversão. Sim. Elas estão lá por uma necessidade. E essa necessidade é também uma necessidade de seus pais. Então a grande indagação é onde eu vou enxergar o problema e tratar esse problema. Não é simplista a solução. A questão não é simples. É preciso, sim, ir para o ambiente, para o empírico, para compreender contextos e, sim, entender esses contextos para falar-se em uma intervenção que, de alguma forma, controle o problema. É muito interessante. E a sua fala, ela vem... É muito importante, inclusive, porque o próximo tema que nós iríamos abordar é a questão constitucional. Uhum. Né? O artigo 227 da Constituição, ela traz a proteção integral à criança. Então, a proteção integral, ela não é somente... a proteção da criança, ela não é somente feita pelos pais, é pela sociedade. Né? Então, não é só os pais que são responsáveis, a sociedade também é responsável. Inclusive, a nossa Constituição, ela protege a criança como prioridade. Como prioridade. E nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, o nosso ECA, que implementa a ideia do 227 da proteção integral. Né? Então, seria um braço, né, um braço armado para implementação da Constituição. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala que a família, a sociedade e o Estado precisam preservar e dar prioridade às crianças e adolescentes. Então, a adultização ela se choca diretamente com esses princípios. E a responsabilidade dos pais? A responsabilidade dos pais. Quando a exposição da criança pode ser considerada negligência ou abuso? Faço essa pergunta para a professora Agmon. Aline, a pergunta é interessante. Eu vou só discordar do André num ponto, no sentido de que eu acho que acaba sendo binário, mas é um binário que entre o remédio e o veneno é só a dose. Talvez o nosso problema é a dose. E aí a gente vem uma questão de educação e, infelizmente, direito e moral caminham junto. São divergentes, são diferentes, mas o direito e a moral. E nós já estamos falando em tecnologia 6G, acabamos de receber a 5G, a 4G já é ultrapassado, já é histórico, mas se você olhar, nós estamos discutindo tecnologia 6G, em que o ponto primordial que nós estamos perdendo e a estrutura familiar? A evolução da tecnologia não necessariamente passa pela mesma evolução familiar. E as famílias elas foram pautadas, sobretudo, em um conceito moral, porque existe uma dúvida. E isso, os pais quererem terceirizarem a educação. Sim. E a educação é em casa. E a educação vem, sobretudo, de uma parte moral, de uma parte ética, de conduta, de formação, porque o que nós como professores ensinamos na faculdade, sobretudo no campo do direito, é o que é crime, o que não é crime, o que é prova, o que não é prova, por exemplo, no meu caso, processo penal, o que abarca direito constitucional e o que não abarca. Mas o pai é que diz para a criança o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado, o que é moral, o que é amoral, o que é imoral, enquanto os professores vão ensiná-los matemática, português, história, geografia. Então, essa questão, quando a Constituição coloca, você vai ver que é um tripé. E o tripé, o primeiro ponto do tripé é a família. É dever da família. E, Aline, tem uma questão intrigante no artigo 227, que foi reproduzido no ECA, que é o termo assegurar. Assegurar nada mais tira o AS, é o ato de segurar, é segurança. É dever da família, do Estado e da comunidade, aí a sociedade como um todo, da segurança. E essa segurança, o ato de segurar, é você firmar, é você proteger, é você preservar essa criança e esse adolescente na sua estruturação. Quando você vê uma criança de 11 anos ou um adolescente de 13 agindo como se 18 tivesse, 20 tivesse, é você dizer para a sociedade que a esta criança ou adolescente não foi assegurado direito à vida,
educação, informação correta, cultura correta, o direito de brincar, de divertir, o direito de errar. O direito de errar como criança. Ele tem deveres, como criança e adolescente, que deve ter, porque é dever dos pais. Porque, só por uma questão criminal, que não tem nada a ver, mas, por exemplo, o pai pode errar no abandono do incapaz. Tem um crime de abandono de incapaz. O pai pode errar no abandono material, um abandono educacional. O pai pode errar ao impor ao filho um trabalho que pode ser caracterizado como trabalho infantil e, consequentemente, como trabalho escravo. Uma pessoa pode errar ao instigar essa criança ou adolescente a participar de uma questão sexual e ele vir para um favorecimento ou exploração. Crime grave, pena grave. Então, nós temos regramentos. E aí, a sua pergunta, o complemento da sua pergunta é: e esses pais? E aqui, se eu pudesse direcionar a fala para os pais, o pai que acha que o não fazer porque o filho tem vida própria, porque ele é menor, mas ele pode fazer porque não te obedece, o pai está sendo omisso. E ele pode responder num crime. Por exemplo, o pai e a mãe, sabedor, André, de que o filho é explorado sexualmente ou se dedica à prostituição. Esse pai, por omissão, pode responder por esse crime. Vamos levar para um lado mais grave? Um pai que sabe, ou vamos pegar um exemplo que é o dia a dia, pais separados, a mãe ou vice-versa, o pai, cada um arruma um novo companheiro e tem a informação de que esse companheiro ou companheira está explorando sexualmente dessa criança, ou está, inclusive, causando atos de estupro nessa criança. E o pai ou a mãe sabedores, eles podem responder pelo mesmo crime na forma omissiva. Ou seja, então o artigo 227 da Constituição, quando traz os princípios basilares de proteção da criança e do adolescente, ele traz num verbo assegurar, num verbo de proteção, uma estrutura que primeiro a família, depois o Estado e depois a sociedade. Porque a tendência é nós querermos terceirizar isso. A família hoje vive assoberbada em cada um com suas agendas. Essa agenda, às vezes, é a cada dia implementada com uma tarefa nova e esquece uma tarefa primordial: cuidar do filho. E a tarefa primordial do cuidar do filho é você, ao assegurar, que é o dever, você não assegurar e poder ser responsabilizado pelo próprio Estado, que era um dos co-obrigados por cuidar. É algo estranho. Estranho, porque é quase 2 pesos, 2 medidas. Então, por isso que, assim, só para fechar, eu acho que ele acaba sendo binário ou quase bivalente, porque não existe um caminho único, existe mais de um caminho, mas, às vezes, o certo e o errado é só o limite. Necessariamente nessa questão da adultização. Alguns pontos vai ser tratado como A, outro B, então acaba tendo 2 caminhos, mas aí precisa de uma palavra simples: limite. A estrutura é estabelecer limite, que eu acho que aí é dever nosso, seu e meu, nosso, como pais. É a primeira imputação de limite. Porque se você deixa para o Estado trazer isso sob o ponto de vista da legislação, o Estado nunca vai chegar a tempo. Quando o Estado chegar, o filho já pode estar perdido. Acho que esse é o ponto central. Essa ideia principalmente sobre ética e moral familiar, ela é interessante porque ele é um quesito atemporal. Eu sou aficionado por questões de leitura de filosofia e eu lembro muito do livro de Platão. Quando Platão ele escreve justamente sobre o Estado e a família. Ele faz essa distinção clara. A educação familiar, que é a educação clássica, que é feita dentro da sua casa, ela está intimamente ligada à moral e ética. Isso não é algo que deveria ser de responsabilidade total do Estado. Talvez parcial, meramente parcial, mas não total. Então, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que esse pode ser complementar. Complementar, com certeza. Eu tenho uma preocupação quanto a essa conclusão. Platão vivia numa sociedade de não mais do que 180 mil pessoas. Sim. Com um comportamento, de certo modo, dentro de uma cultura que não vivia as preocupações tais
como as que a gente vive hoje. E uma divisão clássica familiar, né, naquela época. Uma organização, uma sistematização do que é o Estado, do que era a família. Então, eu acho que, filosoficamente, o pensamento platônico é muito interessante, sim, adequado, mas implementável, eu questiono. Porque hoje, vamos imaginar, tomando apenas Brasil, um Brasil de 220 milhões de habitantes, e Agnon, e eu concordo com tudo que você falou, como os pais sendo os primeiros responsáveis, aqueles que devem capitanear de início as primeiras orientações, as orientações aos filhos e entregar esses filhos ao mundo, mas com postulados vindos de casa e que esses postulados vão acabar sendo trabalhados a partir do convívio social. Mas a premissa de que a gente parte é de que essas famílias são todas elas estruturadas. Isso só é verdade se todas as famílias forem estruturadas. E essa não é a realidade. A realidade é que nós temos pais omissos e que eles não são omissos porque querem. Às vezes o fato de trabalharem diuturnamente, 2 empregos, os 2 pais, e acabam de uma forma, eu chamo de involuntária, porque ninguém quer deixar seus filhos para ir trabalhar. Há uma necessidade, essa necessidade chama-se comida, alimento. Tenho que buscar o alimento. E eu abro mão da convivência com os meus filhos para ir buscar o alimento. Os exemplos são pródigos, não é? Então, essa sociedade de que os pais estão ali vivendo a todo momento, do início da manhã ao final da noite com os filhos e parando para orientá-los, não é uma realidade percebida de um modo geral. Eu chego a dizer que ela não representa a maioria da sociedade. Isso sem contar as famílias que possuem severos problemas sociais, filhos nascidos sem o conhecimento de quem é o pai, às vezes abandonados pelos pais, deixados aí por criação de terceiros que às vezes não têm o compromisso de guiá-los na vida. Então, o efeito multiplicativo de problemas é muito grande se nós considerarmos realidades distintas dessas realidades ideais, onde a gente bastava dizer, pai, faça seu papel. Não é bem assim. Não é bem assim. Existem filhos que não têm os pais para fazer o seu papel. E muitos vão dar certo na vida, outros não vão dar certo na vida, o que mostra que a questão é complexa. Ela não é simples. E aí não tem jeito, a gente tem que realmente depositar nas políticas públicas do Estado uma intervenção para, de certo modo, minimizar o problema. E aí você vai ter que enxergar, chamar o Estado, olha, Estado, você precisa suprir a ausência dos pais. Não vai ser uma substituição adequada. É óbvio que não vai. Mas a substituição que se tem. Mas a pergunta é, onde se perdeu? Já nasceu perdido. Porque na mudança de uma população de 180 mil para 180 milhões, ou a que fosse, onde se perdeu? E aí, um segundo, quando você entrega para o Estado esse viés, você vai aceitar do Estado o que vier. 1 milhão de presos. Mas você não tem opção. 1 milhão de presos. Mas nós não temos opção. Veja só, o regime fordista ali do iniciozinho do século XX já apontava para pais ausentes. Ali já se começava com toda a inovação que o capitalismo nos propôs. Eu quero logo reforçar que eu sou capitalista, defensor do capitalismo, mas ele já nos propôs ali uma ausência dos pais nas famílias que já justificava o futuro e as preocupações que hoje a gente aqui debate e que a cada vez mais só pioram. Para a gente chegar e ficar discutindo a adultização, é porque faltas aconteceram em casa. Discutir o problema com a regulamentação ou com a orientação dos pais não apaga a percepção de que existem filhos que não têm pais para a gente chegar e apontar alguma saída. Filhos que não têm igreja, filhos que não têm escola, filhos que não têm parentes, filhos que vão ser jogados ao léu aí para serem absorvidos pela sociedade e, se der tudo certo, ótimo, e se não der, a gente vai ficar voltando a discutir o problema. A questão não é só da família.
A questão não é só da família, porque se o pressuposto fosse só a família, talvez a nossa tarefa aqui fosse mais fácil. Existem filhos sem família. O artigo 227 ele é extremamente interessante para filhos que têm famílias, mas não são poucos os que não têm. E não são poucos os que têm e são ausentes, não de um modo voluntário, mas por uma necessidade, por um contexto de necessidade de trabalho, necessidade da ausência para que dessa ausência se gere uma presença no que se refere ao próprio provimento alimentar. Porque não tem outra saída. Existem saídas teóricas, mas a saída prática não existe. Ou seja, você trabalha para prover o sustento e isso como alternativa única. E, inevitavelmente, quando o pai está fora, quando a mãe está fora, o filho está em casa, o filho está na escola, o filho está ao alcance do mundo eletrônico, do mundo digital e do mundo físico também, que também não está bom. Mas uma pergunta que eu estava pensando aqui. A partir do momento que a responsabilidade não é mais dos pais, essa responsabilidade ela passa a ser a primeiro da sociedade ou do Estado? Porque, por exemplo, a gente estava falando sobre Platão, né? Uhum. Aí eu estava lembrando, por exemplo, na Grécia, quando tinha guerra, a responsabilidade era da sociedade, cuidar dos filhos, e não só das mães, né? Por exemplo, em Atenas, a educação era das mães e os pais, né, cuidavam só para questão de guerra, de buscar alimento, provedor, etc. Né? Esses conceitos já mudaram. Mas e aí? A partir do momento que tira a família, quem vem primeiro, a sociedade ou o Estado? Não, eu ainda insisto que quando o artigo 227 fala da sociedade, do Estado e da família, e até divirjo do Agmo nessa situação de subsidiariedade, né? Primeiro a família, depois o Estado, depois a sociedade, eu acho que é uma responsabilidade conjunta e ela acontece ao mesmo tempo. Veja, o fato de o pai ser o primeiro contato da criança, a mãe ser o primeiro contato da criança, não elimina o dever do Estado de fazer, inclusive, uma percepção se há alguma coisa errada, inclusive nessa convivência familiar. Não são poucas as convivências perturbadas. Então, o Estado está ali, de certo modo, atento às ocorrências que acontecem, inclusive, no âmbito familiar. Não como um Estado interventor, mas como um Estado que possa, de alguma forma, perceber que existem ilícitos acontecendo. Então, ele participa desses cuidados ao lado da família e ao lado da sociedade. A sociedade é responsável por todos a trajetória das crianças. Eu sou responsável, saindo daqui, indo para minha casa, reconhecer que existe ali alguma coisa acontecendo em desfavor de um menor, de um adolescente, e eu me sinto obrigado a intervir. Eu acho que a Constituição me credenciou a isso, credenciou todos a isso. Então não é uma situação em que a falta de um gera a obrigação do outro. Acho que todos nós somos concomitantemente obrigados, cada um dentro de sua dimensão, cada um dentro de sua esfera, dentro de sua percepção, a agir exatamente para fazer valer os direitos fundamentais consignados ali no texto constitucional. O texto constitucional ele é extremamente pródigo em princípios. Então, o fato de nós termos ali um artigo 227 com texto não elide o fato de nós percebermos o que está ali de maior. O princípio da dignidade da pessoa humana, que tem sido um dos princípios mais tratados nos últimos 200 anos ali, né, dessa história constitucional, se a gente considerar aí que nós estamos aí com 250 anos de história constitucional, contabilizar ali a partir da história da Constituição americana, esse postulado é um postulado fluido, aberto, que de alguma forma vai dialogar com tudo que se refira à tutela do humano e, em particular, com a tutela da criança, sobretudo com a tutela da criança e do adolescente, que merecem uma proteção especial, especialíssima, conforme diz ali o próprio texto. Então, assim, o guarda-chuva de direitos é muito grande. Então, não visualizo a proteção de forma isolada no artigo 227. Todos os direitos que estão ali consignados, de alguma forma, alcançam a criança, alcançam o adolescente. E assim, eu enxergo, Marcos, assim, de uma forma bem precisa, que esse vamos lá, condomínio de responsabilidades, a gente não consegue divisar de uma forma específica quem é o principal responsável. Porque, em alguma medida, em alguma situação,
o Estado vai ser muito mais responsável do que os próprios pais. Natural, de uma forma natural, no modelo ideal familiar, aquilo que a gente brinca chamando de família doriana, os pais. Né? A gente olha para os pais. Mas esse modelo não é o modelo único que nós temos. Por isso que eu alavanquei a ideia há pouco de que a percepção para além da responsabilidade dos pais, sobretudo em famílias que não têm essa estrutura que a gente imagina como adequada, o Estado surge como um elemento extremamente necessário. E com a sua regulamentação, com o seu poder de império, tem o dever, não o poder, de intervir. Intervir com políticas públicas, intervir com decisões judiciais, e aí eu estou falando de Estado juiz, estou falando de Estado executivo, estou falando de Estado legislador, com atividade normativa, e a regulamentação hoje é uma necessidade. Veja que a gente está falando de regulamentação por conta do vídeo do Felca, mas é um tema que, de certo modo, ganhou esse calor por conta do vídeo, mas é um tema que já tem aí, de certo modo, povoado o ambiente parlamentar e ganhando um pouco mais de mídia. Parece que a velocidade aumentou. Né? Que eles mas ganham também. A necessidade sempre houve, ela sempre foi. Né? Eu fico muito triste andando na rua. A gente não precisa andar muito na rua para ver que o Estatuto da Criança e do Adolescente é costumeiramente rasgado. A Constituição é costumeiramente rasgada. Isso quer dizer o quê? Falta de paz? Falta de sociedade? Sim. Falta de Estado? Estado juiz, Estado legislador, Estado julgador? Sim. Falta de Ministério Público? Sim. Então, existem faltas que fazem com que o problema não se resolva. Então, é sim uma responsabilidade que não é dividida, é combinada. São responsabilidades que se sobrepõem. Não há uma hierarquia de responsabilidades. E a gente, tendo famílias hoje sem os pais, o Estado acaba sendo, em alguma medida, o grande pai. Mas, a sociedade é um termo vago. Até para o direito penal, os crimes vagos que tem a coletividade. Então, vamos imaginar como sociedade. Eu, como sociedade, eu tenho responsabilidade com as crianças. Eu entro para minha casa, fechei. O Estado, não, em tese, no primeiro momento, não tem como me impunir. Eu só sou sociedade. O Estado se omitiu. Você não tem como punir o Estado. Agora, deixa a família se omitir. E a omissão do Estado é gigantesca. Então, assim, quando você fala de legislação, me veio à mente, 1924 tem a Convenção de Genebra para começar a tratar da criança. Depois vem as grandes construções, vem a Unicef, 46, 47. Declaração Universal de Direitos Humanos, 48. Convenção Internacional de 69. Brasil se torna signatário da Convenção Internacional de Direito da Criança de 90, o decreto 99.710, 1990, 89, Brasil signatário em 90. Nós estamos falando de década de 20, estamos em 2025, discutindo uma coisa que, sob o ponto de vista de legislação, a legislação que protege a criança... Vamos lá. Eu vou trocar apenas para 81 anos. 1924, Convenção de Genebra, para 2025. 81 anos de que há uma previsão. E aí eu não estou levando para as primeiras previsões de proteção da família da estrutura da Lei de João Sem Terra, 1215. Eu estou fazendo só agora. Em 80 anos, nós estamos discutindo uma coisa que 80 anos atrás entendeu-se que era necessária proteção. O ECA não nasce do nada. A Constituição não nasce do nada. A nossa Constituição ela é pautada em outras constituições, em outras estruturações, mas nós temos organismos internacionais que já vêm discutindo isso. Ou seja, nós temos deveres para o Estado discutido há 80 anos. Então, eu tenho 49, e significa dizer que 31 anos antes de eu nascer já tinha discussão para quando eu nascesse. E nós estamos 80 anos depois discutindo uma coisa que... Onde se perdeu a família? Onde se perdeu a estrutura? Então, assim, de legislação... Hoje, talvez, o que se precisa discutir é, sob o ponto de vista de criminalizar a adultização, qual seria a criminalização, como seria isso. Mas, do ponto de vista de proteção desses coautores, desse tripé, a gente já tem estrutura. Professor, e ainda para adicionar um pouquinho mais de pimenta, a gente tem as redes sociais.
hoje, né? Nós temos, além do dia a dia ordinário aqui do nosso dia de trabalho, escola, educação, nós temos as redes sociais. Nós temos o marco civil da internet, que é a Lei 12.965 de 2014, que ela representa, né? Ela tem uma importância de um avanço para essa regulamentação. De certa forma, é um avanço, né? Então, estabelece o princípio da neutralidade, da rede, privacidade e responsabilidade. Né? Então, que tenta equilibrar, né, esses direitos e esse mundo digital. E temos também a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, eu queria direcionar a pergunta para o professor André. Como que a LGPD protege os dados de crianças e adolescentes? Só fazendo uma referência ao Marco Civil, a 12.965 de 2014, ela é uma lei que surge num contexto muito interessante. Nós, no Brasil, não tínhamos uma disciplina da internet. A internet era aquilo que se chamava de casa de ninguém, ou casa de todo mundo. Fazia-se o que quisesse. Né? Terra sem lei. Então, expressões que foram cunhadas para designar o ambiente de interação na internet. Tivemos aquela situação do Edward Snowden, que divulgou, ali por volta de 2013, 2014, a informação de que os americanos estavam coletando dados de pessoas, empresas, estados estrangeiros. Inclusive, a presidente Dilma Rousseff, na época, foi uma das tidas por investigadas. E isso teve uma repercussão gigantesca, uma repercussão mundial gigantesca, gerou uma série de responsabilizações e o Estado brasileiro percebeu a necessidade de ter uma disciplina a respeito do uso da internet aqui e, a toque de caixa, produziu o Marco Civil da Internet ali em 2014. E foi estabelecendo uma norma que, de certo modo, seria o embrião do que viria a ser aquilo que a gente tinha de regulamentação da internet. Ele era rotulado, inclusive, recebeu o emblema de Constituição da Internet. Né? O Marco Civil da Internet recebeu esse emblema à época porque buscava, de certo modo, ainda com poucas informações, poucos dados, mas uma norma, de certo modo, com ainda aquela carência de elementos para construir uma norma daquela envergadura, ainda assim saiu bem feita. Sob a perspectiva principiológica, a Aline já levantou alguns princípios, um dos quais a neutralidade, que é um princípio extremamente importante para o que a gente aqui vai abordar. Ela foi, de certo modo, de uma disciplina muito feliz e abriu margem para outras disciplinas, uma das quais a LGPD. Essencialmente, ela trabalha a lógica dos direitos fundamentais, sobretudo aqueles relacionados à liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento, proteção à intimidade, à vida privada, a liberdade de tudo quanto tudo que diga respeito a comunicações, às interações de um modo geral. E levanta, por exemplo, um anúncio a respeito da proteção de dados, o faz de uma forma ainda muito lacônica, que vai dar ensejo para a produção da Lei 13.709, que é a LGPD, que aí entra de um modo um pouco mais incisivo na tutela de dados, na proteção de dados, e aquilo que é posto, Aline, na LGPD a respeito da proteção de dados alcança a criança, porque ali não se disciplina de um modo, vamos dizer, específico, a não ser uma expressão que se usa ali que diz respeito aos chamados dados hipersensíveis. E a criança se enquadraria dentro dessa vertente, né? Ou seja, nós estaríamos ali fazendo jus ao que acontece no 227, dando uma proteção especial, diria especialíssima, exatamente por conta dos dados que se refiram a crianças serem hipersensíveis, dados que extrapolem a condição de sensíveis e aí merecedores de uma proteção especial. Esse tema é um tema extremamente complexo e ele tem uma diversidade de ramificações para ser abordado. Existe um livro que foi escrito por um professor chamado Frank Pasquale,
Esse livro, o nome dele é The Black Box, a caixa preta. Esse livro trabalha basicamente a chamada assimetria de informações que acontecem na rede, ou seja, eu não conheço a informação das plataformas digitais, não sei nada sobre elas, mas elas sabem tudo sobre mim. E elas sabem sobre mim para além do que diga respeito aos dados que eu tenho. Elas sabem o que eu quero pensar. Elas sabem o que eu quero. Elas anteveem meus comportamentos a partir de um levantamento estatístico pautado em algoritmos, a partir de um monitoramento que fazem da minha conduta dia a dia, daquilo que eu indico na rede, meu comportamento no que se refere à minha dimensão de consumidor, à minha dimensão de intimidade. Vamos lá, se eu sou um frequentador da rede social para olhar, digamos, sites de pornografia, ou sites jurídicos, ou sites de direito, ou sites de educação, a leitura que o algoritmo faz faz com que interessados promovam e insistam que eu queira ver mais sobre aquilo e, de uma forma até discreta, me conduzem para aspectos laterais desse meu gosto. Compras. Ou compras de livros, ou compras de... Por exemplo, eu gosto muito de ver sobre lugares. Quero ver os lugares, as belezas dos lugares nas redes. Aparecem os pacotes turísticos. Eu não estava querendo ver pacote turístico. Estava querendo ver fotos de lugares. Então, vai se alimentando alguma coisa que não existia na minha cabeça e eu vou me inclinando aquilo, criando necessidades que eu não tinha por uma iniciativa que não é minha. Criando-se uma demanda que não foi por mim. Eu sou um sujeito que tem uns 53 anos de idade. Não parece. Não, percebi. Mas vai se criando uma demanda para mim e eu, sujeito letrado, estudo, tenho formação, sou profissional, caio. Aline, e a criança? Que vive o mesmo ambiente que eu vivo, tem gostos diferentes e frequenta a rede, e é bombardeada por informações e entrega dados para essa rede. Porque o que a gente faz hoje na rede, tudo é o quê? Entregar dados. A gente entrega dados. Existe uma expressão que foi cunhada recentemente, que os dados representam o novo petróleo. Os dados têm um valor gigantesco. Nossos dados são muito importantes. E nós não somos remunerados por eles. Nós entregamos de forma gratuita, a título gratuito. E todos os dias nos vendem coisas que não queríamos comprar. E a gente compra sem a gente saber o fundamento daquele algoritmo. O Black Box é mostrar exatamente o quê? Sabem tudo sobre mim, eu não sei nada sobre os mecanismos que usam. Nesse livro ele fala, a Amazon sabe, diz o que eu quero comprar, o Google diz o que eu preciso, o Instagram diz quem eu sou e o banco diz quanto eu valho. Eu não sou ninguém, eu sou apenas uma peça, eu sou coisificado na rede. Veja, mais uma vez, estou falando de mim. E aí, Aline, volto mais uma vez. E a criança? Aquela que faz a mesma coisa, informa lá um CPF, toda criança tem CPF, não é? Informa um CPF, informa seu endereço, informa um telefone e fica sendo bombardeado com informações, ou pesquisa alguma coisa dentro do algoritmo, o algoritmo é alimentado por aquelas informações e leva de volta informações para aquela criança, e aquela criança vira uma vítima do algoritmo. E na rede existe uma coisa muito clara. Quem não está vendendo na rede é produto. Quem não está vendendo é produto. Exatamente. E a criança não está vendendo. Então, se a criança não está vendendo, ela é produto. Vende-se aquela informação e as empresas vão se alimentando daquela informação e entregando mais e mais para aquelas crianças. Então, ali na LGPD, ela tem essa finalidade de proteger as crianças, mas ela é uma norma que, de certo modo, é anunciativa. Ela não tem, pelo menos a prioristicamente, mecanismos de tutela que hajam para proteger no momento anterior. Então, ela aparece sempre no plano da responsabilização. Ela aparece sempre como a afirmação de que a norma foi violada no que se refere à criança. Então, assim, e aí a gente volta para aquela problemática. Mas e a situação da prevenção? Essa nós não temos. Por quê? Porque os mecanismos de proteção de plataformas,
nós temos hoje muito mais mecanismos de proteção do sigilo industrial, do sigilo tecnológico, do que proteção do nosso sigilo pessoal. Frágil. Extremamente frágil. Tá entendendo? Então, assim, eu vejo hoje as afirmações do Marco Civil da Internet, as afirmações da LGPD muito importantes, extremamente relevantes. Mas elas são ainda insuficientes, e veja, elas são tão insuficientes que hoje nós temos projetos de lei caminhando no parlamento, como é o caso da regulamentação da IA no Brasil e a regulamentação de fake news no Brasil. Os projetos 2338 e 2360 estão em tramitação. Por quê? Porque eles vêm exatamente a se incorporar a esse arcabouço jurídico de tutela de direitos, sobretudo relacionados aos dados e principalmente os hipersensíveis no ambiente digital. E a indagação que vai ficar e se eles vierem e se integrarem a esse arcabouço já existente, a questão estará resolvida? E só eu sou cético. E a resposta, não poderíamos voltar lá para o início de nenhuma questão? Educação. Acho que nós vamos conversar, vamos começar no primeiro degrau, vamos subir ao 20º degrau e vamos voltar para o primeiro degrau, que, independente disso, a gente volta para uma questão de educação. Porque, por exemplo, você só sabe o que é os dados hipersensíveis e olhar para isso se você tiver conhecimento mínimo, educação. E tem só apontando uma questão, por exemplo, o acesso às big techs das nossas informações é a gente que aceita. Tá lá o aviso, tá lá a política de cookies. Ninguém lê aquilo. Você só clica em confirmar e é isso. E começa a usar a rede social. Instagram mesmo, se você não aceitar o aviso de serviço, o termo de serviço, você não entra. Então isso também é uma problemática. É um contrato de adesão. Ou seja, aquilo que de fato eu quero, não são poucas as ofertas na internet hoje de aprendizagem. Hoje todo mundo na internet virou professor. Todo mundo ensina alguma coisa. Então, assim, um curso que me é ofertado, e aí aquela chamada linda, e eu gostei do curso, eu quero o curso. Clique aqui. Né? Saiba mais. Aí você vai no Saiba Mais, preenche os dados. Ou seja, condição sem a qual eu não vou acessar. Então acaba sendo uma adesão. Não tenho muito o que fazer se não aderir. Então quando você fala é uma opção, não, é uma falta de opção. E a questão da educação, eu concordo com você. Eu acho que o problema sim está na educação. Só que tem um detalhe. Com 53 anos de idade e com 34 anos ininterruptos de sala de aula, sendo professor de ensino fundamental, como eu fui, de menino de 5ª série, agora é 4º ano do ensino fundamental. Fui professor do 4º ano, pequenininhos. 5º, 6º, 7º, 8º, dei aula para o 1º, 2º, 3º, dei aula de matemática, direito, quase dei aula de culinária, de nível superior, TCC, pororó, curso preparatório, para magistratura, para o PM, para não sei o que, dei aula para uma série de coisas. Eu tenho hoje dificuldades, eu até acho que num plano filosófico, numa narrativa, numa retórica, A educação é o centro de tudo. Acho que a educação move, a educação muda, a educação altera, muda rumos. Acho que muda sim. Só que não muda a ponto de alterar o caos que hoje nós temos. Porque se a gente for invocar teorias econômicas, vamos adaptar as questões econômicas às teorias econômicas, nós temos hoje recursos escassos para demandas infinitas. Lei da oferta e da demanda. Para demandas infinitas. Então, vamos buscar aqui uma situação na matemática, que eu gosto muito de falar em sala de aula. Os problemas crescem em PG e as soluções aparecem em PA. Os gráficos nunca se encontram. Jamais. E os problemas sempre estão lá em cima. Então, assim, vamos lá. É um ceticismo meu? É um ceticismo, mas esse ceticismo não se configura como um pessimismo. Matematicamente, ele é demonstrável a partir das curvas matemáticas que mostram que os problemas crescem em PG e as soluções em PA. Estou invocando PG e PA para mostrar que
você tem muitas soluções, acho que a gente melhora sempre em soluções, inovando na legislação, inovando na jurisprudência, inovando com as políticas públicas, inovando educando a família, inovando com as igrejas, inovando com a escola. Eu acho que a escola tem melhorado sim. Só que os problemas estão crescendo de forma muito rápida. E aí, Aline, trazendo a questão das redes sociais, o que as redes sociais fizeram? Elas trouxeram coisas muito bacanas. A interação, o acesso a informações interessantíssimas, ver o mundo sob as lentes das redes sociais, coisa que a gente não podia ver. O mundo antes era desse tamanho. Hoje eu estou vendo a Escócia. Se eu quiser conhecer a Escócia sem ir lá e me aprofundar na Escócia, passar um dia todo de Escócia lá em rede social, eu vou conhecer a Escócia. Conhecer as ruas de Edimburgo, conhecer Glasgow, conhecer as Highlands, eu vou conhecer. Só que ao mesmo tempo que elas trouxeram boas informações, diversão, vantagens interessantes, elas amplificaram também poderes destrutivos com relação à infância, com relação à família, com relação à saúde, com relação à política partidária. Então, trouxeram muitos problemas. Então eu não vejo que a educação hoje consiga resolver os problemas. E se você me perguntar, então, qual é a solução? Bom, eu não tenho. Eu sei que essa não é a solução, porque eu não consigo visualizar. Veja, há 34 anos, quando eu comecei em sala de aula, falavam que aquela criancinha ali era o futuro do país. E essas crianças que eu tenho encontrado, elas não alteraram o quadro. Aliás, o quadro, às vezes, do país ficou pior. Então, e eu vou falar isso agora, com que cara eu falo isso para uma criança de agora? Mas eu não consigo. Mas nós temos uma cultura de trabalhar com repressão, quando a cultura deveria ser prevenção. Nós não temos um trabalho preventivo em nada. A educação como trabalho preventivo, você educa sob o ponto de vista formal e você educa sob o ponto de vista moral. Se você educa sob o ponto de vista formal e moral, você estrutura a família. Olha para você ver. Vamos lá. Vou fazer uma citação bíblica. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz algumas ressalvas. E ele diz: marido, cuide da sua esposa. Esposa, respeite seu marido, cuide do seu marido. Filho, respeite os pais. Pais, respeite os filhos. Nós temos uma descrição bíblica de anos, milênios, dizendo uma estruturação familiar que deveria ser observada, mas ele não tem um primeiro momento para o Estado. Então, quando a gente volta isso aqui, se o Estado volta o seu olhar, então eu vou aceitar a sua ideia e vamos voltar para o Estado. Se o Estado volta o seu olhar para a estrutura familiar, ele traz a reconstrução dessa criança e adolescente que está se perdendo. O problema é que nós estamos focando em outras questões, esquecendo da estrutura basilar que é a família, porque hoje o Estado, filho errou, o Estado não vai na casa desse pai e diz o que eu, o Estado, posso fazer para te ajudar. Não. O Ministério Público denuncia se eventualmente for um ato infracional, ele faz lá a representação, tecnicamente faz a representação, esse menino vai ser submetido a uma persecução penal no âmbito da execução, no âmbito da vara da infância, ele pode vir a ser reprimido criminalmente. Esse é o Estado. Esse é o ponto do Estado. Então, assim, nós temos uma questão, filosoficamente é muito bonito. Se você estudar filosoficamente, sociologicamente, aqui a gente traz toda a filosofia e toda a sociologia para estruturar. O problema é que nós precisamos de um tripé. Se você esquecer a criança e adolescente e nós trouxermos essa discussão para o criminoso, por exemplo, comum, você vai ver que este criminoso, se você investigá-lo, ele tem um problema na família, ele tem um problema na capacitação, que é a parte técnica do trabalho, e ele tem um problema numa estrutura religiosa de crença, independente de qual seja ela. Então, eu acho que essa questão que nós estamos discutindo da adultização e rede social ou não rede social, primeiro a gente precisa de um trabalho preventivo. E a gente só atua de forma tardia. A gente não se antecipa a nada, porque é culturalmente nosso. Nós não temos a cultura da prevenção, nós temos a cultura da repressão. E se a gente volta esse olhar
para as estruturas antigas, essa estrutura de uma escola fortalecida, de uma ideia religiosa, qualquer que seja ela, respeitada e garantida, de uma estrutura familiar, eu acho que a gente consegue readequar o Estado. Porque o Estado, primeiro, ele não consegue suprir tudo. O Estado tem limitações, ele não consegue. E o Estado, quando vem na sua intervenção, ele vem mais com um cunho repressivo do que um cunho preventivo. Você pode olhar, faça uma comparação empírica, in loco, e verifique que o Estado, dificilmente, ele chega para ajudar. A não ser naquelas questões sociais, de políticas públicas voltadas a, Bolsa Família, ou ajuda não sei o quê, uma creche, o assistencialismo do Estado. Mas o Estado não chega em uma família para identificar pontos de família desestruturada. Porque o olho do Estado poderia ser a escola. O olho do Estado poderia ser a liderança comunitária. O olho do Estado poderia ser o líder religioso, qualquer que seja ele. Então, nós poderíamos ter uma cultura... Eu sou de uma época, bem mais novo que você, lógico, por óbvio, em que... Não parece. A carenagem é um pouquinho desgastada. Ele quer me pegar, mas não vai dar certo. Eu sou de uma época, nós somos de uma época em que você, na ausência do pai, o vizinho era o segundo pai. Você tinha um núcleo social ali que ele agia como uma forma de educação. E isso prevenia e reprimia muitas questões. Então, assim, eu acho que com o tempo nós fomos perdendo a essência da família, a essência da educação e a essência do próprio Estado. Porque hoje, muitas coisas a gente volta no Estado. A gente chega no Estado para reclamar. Cadê a polícia? Cadê o presídio? Cadê a justiça? Cadê o poder judiciário? Cadê o Ministério Público? Mas assim, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? As comunidades, elas precedem o Estado, né? Nós deveríamos ter uma estruturação. Porque a mãe, quando vai para qualquer local trazer aquela criança ao mundo, quem carrega não é o Estado, é o pai que traz. Naquele primeiro momento, ele já começa um senso de educação. Então, eu acho que nós precisamos. Lógico que nós temos questões de políticas públicas imprescindíveis, políticas educacionais imprescindíveis. O Estado é necessário. A intervenção do Estado em algumas questões são necessárias, porque sem o Estado, senão vira um caos social. Mas eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que nós devemos deixar o Estado para o momento oportuno. E a gente precisa revitalizar essa questão da família, da estruturação da família, da educação moral. Eu estudei educação moral e cívica na escola, em que você tinha, dentro do ambiente escolar, um ensino voltado a condutas. Comportamento ético. E hoje, se você olhar, eu me lembrei do Karnal, por exemplo. Hoje tem muitos palestrantes renomados falando de ética, de moral. Por quê? Porque nós estamos olhando para a criança, mas nós temos uma sociedade, e aí talvez as redes sociais tenham essa influência, porque as redes sociais, para além dessas normas que vocês trouxeram, a própria Constituição já é a base para isso. Até porque ela vai beber na Constituição desse fundamento, mas nós precisamos voltar o olhar não só para a questão de regulamentação, mas a gente precisa reestruturar essas pessoas na sociedade. Quem é quem? Me parece que nós perdemos as figuras. Quem é quem? Aquele quadro, parece que ele foi se perdendo e está ficando opaco. Sim. É um tema muito complexo, de fato, né? Tudo o que nós conversamos aqui, a gente não tem uma resposta objetiva, né? E que, não, se a gente fizer isso, vai dar certo. Mas é um tema que precisa ser discutido. E é por isso que nós trouxemos aqui no nosso podcast, né? No Jus Integra Cast. Nós somos da comunidade Jus Integra. Se vocês quiserem e tiverem interesse, entrem nas nossas redes sociais, participem dos nossos grupos de WhatsApp,
Nós vamos deixar a legenda, né, aqui logo depois da apresentação do podcast. Então, eu gostaria que vocês, os professores, estimados professores, depois de todo esse momento de reflexão, qual mensagem que vocês deixariam para os pais e para a sociedade acerca deste tema, da adultização e desse risco que as nossas crianças, nossos adolescentes estão passando? Aline, André, Marcos, eu como pai, como professor de Direito Penal e Processo Penal, como advogado que milita na área criminal, eu acho que na verdade, não é um conselho, mas uma reflexão. Uma reflexão no sentido de que, principalmente na minha área, o direito penal vem para reprimir condutas de pessoas que violam a lei penal. O pai, quando ele se omite em alguma questão dessa, por exemplo, que leve a criança à adultização e que ele tenha consciência, ele pode ser responsabilizado criminalmente. Um adolescente que ingresse no mundo do crime e que a mãe e o pai tenham consciência, esse adolescente pode ser punido criminalmente. E aí nós verificamos o envolvimento com tráfico de drogas, com sexualismo, com prostituição. Esse pai, se conhecedor omisso, pode ser levado ao direito penal. E, partindo do pressuposto e da visão do direito penal, para o pai e para esse adolescente que eventualmente violar a norma penal, só vai surgir para ele um caminho. 2. O cárcere ou o caixão. 2 caminhos terríveis. Então, como o direito repressivo é a última trincheira do Estado e a pior delas, a mais drástica, a reflexão é: você, pai, você, mãe, sabendo dos seus deveres como pai, quer seja dever religioso, bíblico, quer seja o dever moral, quer seja o dever jurídico, dever como ser humano, você quer visitar o cemitério para rezar ou orar pelo seu filho que está lá enterrado? Você quer visitá-lo no presídio e ser submetido às mazelas do presídio? Ou você quer visitar essa criança a cada dia no seu quarto, na sua casa, ou até na escola e buscá-la na escola com uma simples conduta, ao invés de se omitirem na educação e na gestão dessa criança? Muda a postura, uma postura ativa, um pai presente, uma mãe presente. E, ao invés de apontar o dedo assim, vire o dedo. A primeira responsabilidade. Então, a minha sugestão é que nós, como pais, vamos mudar o alguém tem que fazer com o dever é meu. Não é da mãe em relação a mim, pai, é meu. Se a mãe vai fazer, se o irmão vai fazer, não quero saber. É o meu dever. Então, a minha reflexão e a minha indicação é: pegue esse tema adultização, que é você pegar crianças e adolescentes e levar para uma idade que não é a dela. Mantenha essas crianças na idade dela e você haja como pai. Ame-os, beije-os, abrace-os e repreenda na medida que for necessário, que acho que é a maior lição que um pai pode dar para o filho. Sobretudo, o amor. Na sua menor quantidade, mas que dê a essa criança e esse adolescente amor. E repreenda, mas abrace. Repreenda, mas eduque. Repreenda, mas ame-o. Que acho que hoje o maior problema, e aí o que a rede social está trazendo para a gente, é um distanciamento e um afastamento das famílias e das pessoas, e as pessoas estão todas adoecidas por falta de uma questão, um gesto simples, um gesto de amor. E acho que a maior reflexão e a maior lição que podemos deixar é: amemos uns aos outros e, pais, ame seus filhos, para que isso reflete nele como filho, reflete no pai que traz de volta, reflete no núcleo familiar e vai refletir na sociedade. Aí nós vamos visitar pessoas melhores em ambientes melhores e não em ambientes ruins, como citados inicialmente. Acho que é a minha reflexão. Eu penso que a missão do pai
é fazer o que deve ser feito. Diálogo, acompanhamento, carinho. E eu acho que o Agmo foi muito feliz. Falando do papel dos pais com relação aos filhos, um ponto que eu insisto é que os pais sejam atuais. Os pais sejam pais que ensinem, mas que, por via do diálogo, também entendam que precisam aprender. A velocidade da informação hoje, sobretudo o que acontece pelos meios digitais, tem uma presença muito marcante na criança e no adolescente. E não é incomum os pais ficarem defasados nessa seara, porque não acompanham a tecnologia ou porque vivem, às vezes, a tecnologia de uma forma ainda muito precária, naquilo que é, de certo modo, muito da comunicação necessária para alguma utilidade, mas não conhecem muito a rede no que diz respeito ao plano da diversão, e que o adolescente vive isso bem, vive os jogos, conhece de aplicativos que digam respeito à sua atividade intelectual, a outros aspectos, e é uma missão dos pais conhecer esse mundo, entender o que está conhecendo, pedir o celular do filho para, com a finalidade de conviver com o filho, entender o que se passa nesse mundo digital do filho, participar, conhecer, perguntar, interagir. É muito importante que os pais sejam, então, nesse aspecto atuais. Porque o diálogo só vai acontecer na medida em que os pais entendam o que está acontecendo na vida dos filhos e não sejam apenas aqueles conselheiros ou aqueles que sejam punitivistas, que recriminam, que corrijam, mas aqueles que com carinho aconselham, com carinho indagam, com carinho participem, perguntem, orientem e peçam orientação também, entendam contextos atuais e não fiquem supondo que hoje é um passado. Não, estamos no presente, projetando um futuro, e é importante que a gente não fique romantizando o passado, supondo que o filho faz o mesmo, porque de fato não faz. Esse carinho, esse abraço é necessário para que um filho se sinta confortável para compartilhar sua vida com os pais, passar seus próprios problemas, fazer com que os pais participem desses problemas e encontrem saídas, encontrem soluções, diminuam os abismos existentes, porventura existentes, e encontrem ali pontos de convergência que os ajudem reciprocamente a uma convivência sadia, saudável e afastando todos os problemas que possam advir da experiência digital. Por consequência, todos os problemas que a gente tem aí, um dos quais a adultização, eles tendem a ser eliminados a partir desse diálogo, a partir dessa interação. E eu creio que o diálogo para mim, um ponto extremamente salutar, um ponto extremamente importante, decisivo, para que a gente rompa com as possibilidades negativas de uma vida sem sucesso, de uma vida sem êxito, de uma vida com problemas, fazendo com que o nosso adolescente, a nossa criança não seja vítima aí, do externo. Muito obrigada a todos que ficaram até agora, escutando o nosso Jus Integra Cast. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. E continuem, continuem acompanhando, que nós vamos ter outros episódios de podcast com outros temas muito interessantes, tão interessantes quanto esses, sempre voltado no tema do direito. Não deixe de seguir as nossas comunidades, a nossa comunidade Jus Integra. O link da comunidade está na descrição desse vídeo. Muito obrigada. E para quem quiser se inteirar mais sobre o conteúdo que foi discutido hoje no podcast, a gente está realizando um e-book, que vai estar na descrição, um e-book que é feito pelo Jus Integra, e também vamos deixar ali alguns artigos, alguns conteúdos para quem quiser se inteirar mais sobre o que foi tratado no dia de hoje, tá bem?